Bom dia, galera. Olá, bom dia, Tamar. Sou João, Fernando, bom dia. Bom João, já dia. tá bom, João? Já tá jogando bola aí? Já estou Amanheceu aguentando bem? amanhecer, Graças a Deus. estou tomando o remédio e está retornando o olfato e o paladar. O corpo Eu, não tem quando mais. acontece, quando acontece alguma coisa assim, eu me lembro daquela passagem do Evangelho. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Vai vocês primeiro. Eu vou no 118. Quem duvidar, me acompanhe. Eu vou andando. Cadê os outros, Tomás? Chegou aí todo mundo? Rapaz, só chegou o Rodrigo aqui, viu? O povo hoje está dormindo, viu? Parece que Anderson está entrando agora aí. Bom dia, pessoal. Aí, Bom ó, dia. esse Bom pessoal de dia. Petrolina dorme muito, viu, João? Também come piranha a noite toda. Em minha defesa, eu vou dizer que meu computador não colaborou. Tem quase 2 minutos que ele está tentando conectar na sala. Deixa eu só renomear minha coisa aqui rapidinho para a gente dar início, pessoal. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Bom dia. Desculpa o atraso. E vamos. Bora lá, né? Bom dia, Itamar, Fred, João, Rodrigo, os que já estão aqui, os demais vão chegar hoje. Roberto não vai estar com a gente e João disse que participaria como ouvinte. Esperamos que esteja bem, tá, João? Vai dando notícia pra gente. Estamos em bons pensamentos e vibrações. E vou convidar todos nesse momento para a gente fazer uma pequena prece, elevar os nossos pensamentos. E durante alguns instantes eu peço que cada um faça suas considerações pessoais, em sua mente. E agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos novamente. Peço a Ele a presença dos nossos anjos guardiões, dos espíritos superiores, que eles possam nos auxiliar, nos acompanhar durante esse estudo. E peço a Deus que afaste de nós os maus espíritos, para que seja o mais proveitoso possível para todos os envolvidos, né, durante essa hora e meia de estudo. Que assim seja. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos começar. Bom dia, Beto também, que chegou. Vamos começar com o Fred, né? Hoje nós trataremos aqui da Revista Espírita do mês de março de 1861. Falaremos de 3 artigos aqui. É o artigo O Homenzinho Ainda Vive, que é o primeiro artigo. Depois falaremos do assassinato do senhor Ponzotti, que é o terceiro artigo dessa revista. E depois das palestras familiares de Além Túmulo. Vamos iniciar com o Fred, né? Fred, meu amigo, 15 minutos para você poder falar do Homenzinho Ainda Vive. Fica à vontade, meu. É? Eu não sei nem quem é esse homenzinho que vive, viu? Porque eu li o artigo, mas não identifiquei. Não achei, não. Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, eu peço desculpa a vocês, porque durante a semana foi bem agitada para mim, bem complicada aqui, aí eu não consegui me aprofundar muito nos artigos, mas vamos ver o que é que sai, né? Muito bem. Março de 1861, o homenzinho ainda vive, né? Kardec trata basicamente de uma, eu não diria que é uma resposta, mas antes, quando estiver perto, você me avisa, viu? Não é bem uma resposta, mas é realmente uma espécie de confronto, eu diria assim, que Kardec trata a respeito da participação de uma série de colocações de textos que são feitas no jornal de Debates, né, um jornal conhecido em Paris na época, promovida por um jornalista e editor chamado Émile Deschanel, algo assim, que no futuro seria também o pai de um dos presidentes franceses, né, o Paul Deschanel, que foi presidente lá na
França, né, o filho dele. Esse Émile Deschanel era professor de literatura grega na Escola Normal Superior do Colégio da França, heliologista, e também se envolveu com a política depois, lá na década de 80 do século XIX, foi senador, né? Senador vitalício. Naquela época, você ficava permanentemente, né? Até a morte. Então, uma figura bastante conhecida no meio francês e com várias repercussões, né, naquilo que ele fazia e dizia, né? Inclusive tem um tratado que ele fez sobre o socialismo e o catolicismo também, né, que criou uma série de polêmicas na época. Então, Kardec trata de reportar, de um modo assim bem simplório, trata de reportar esses artigos, essas colunas, né? Ele era um colunista no jornal. Eu também já fui por muitos anos aqui na região em vários jornais, mais de 20 anos escrevendo para jornais impressos, desde o final dos anos 80 até início dos anos 2000, mais ou menos, eu ainda escrevia em jornais impressos, né? Depois parti para o meio eletrônico, onde eu fiquei até poucos anos atrás, depois eu abandonei isso aí, tal. Mas foram mais de 20 anos em colunas, né, semanais e artigos diários também, no meio eletrônico. Então, o Émile Deschanel também fazia muito isso na época, não só como jornalista, mas como editor, e era muito conhecido. Então, ele lança uma série de 24 colunas, onde ele pretende trazer ao conhecimento popular, principalmente defender uma tese de que o espiritismo seria materialista. Então, seria uma doutrina contraditória e incompreensível nesse sentido, né? E aí ele faz um ataque vigoroso mesmo, né? Um médio e longo prazo, e Kardec deixa, para quem lê assim o texto do ponto de vista da análise emocional, você percebe que há uma aparência de Kardec se incomodou muito com relação a esses artigos, muito mais até do que alguns outros textos. Percebe-se que há uma contrariedade, né? E ele tenta até ignorar durante um tempo algumas coisas, mas que depois ele começa a tecer alguns comentários a respeito disso aí. E ele, no início, não vê assim nenhuma motivação para responder, acha que não deve responder e passa a ser apenas na revista a comentar o que foi que aconteceu, a maneira como foi feita, né? Ele também alega que não foi intimado, que não foi provocado nesse sentido de responder, que não foi citado diretamente, aquela coisa toda, de certa maneira, mas que ele não deixaria de tecer alguns comentários a respeito disso aí, né? Primeiro, em relação ao autor das colunas, né? Onde ele coloca como uma pessoa que é bem inteligente, mas que distorce de uma maneira bem popular aquilo que verdadeiramente ele acha que é. Tenta defender teorias, né? Defender teses, mesmo sem se aprofundar em alguma matéria, em algum artigo, em algum momento que a temática esteja sendo estudada, entre aspas ou não, pelo autor, né? Diz também que para refutar o artigo ele precisaria reproduzi-lo por inteiro na revista, né? E eram 24 colunas, então nós diríamos de uma maneira assim para compreender que era dar crédito, né, para o algoz, né, para o autor de algo tão controverso, né? Era você dar o que se chamaria hoje audiência para algo sem ter a necessidade para isso aí. Porque ele precisaria colocar item por item, né, todos os argumentos, os pontos desse jornalista para poder rebater.
E aí seriam 24 colunas e tomaria um número absurdo, né? Um espaço muito absurdo da Revista Espírita, né? E pelo menos ele estimava em 2 números, né? Teriam sido usados, né? Para só reproduzir isso aí. E em razão de quê? Pergunta ele, né? Para ele não havia razão para que ele reproduzisse o que ele chamou de pilhérias do Senhor de Chanel, né? Não valia a pena e os leitores, ele acreditava que preferiam outras coisas, e verdadeiramente preferiam mesmo, né? Os leitores da Revista Espírita queriam conhecer a doutrina espírita, né? Queriam tirar suas próprias dúvidas, seus argumentos também. Quem quisesse conhecer o pensamento do Senhor de Janeiro, que procurasse o jornal, né? Que lesse o jornal, né? Então ele cita basicamente também que houve as respostas na Gazeta de Lyon, como nós vimos nas edições anteriores, né? O seu Louis Figuier e a Bibliografia Catholique, que aqueles ataques não passavam também de variantes do mesmo tema. Então era quase que uma repetição se ele fizesse o mesmo com o senhor Deschamais, né? Seria inútil, na opinião dele, para os adeptos e não seria bastante completo. Então, não teria sentido Kardec fazer essa reprodução e fazer também um paralelo, uma contra-argumentação sobre o que ele tinha escrito. Aí, Kardec se pergunta para quê, né? Para convencê-lo? Né? Não há interesse nisso aí, na questão, né? Mesmo se considerando o peso jornalístico do periódico e do próprio autor, né, das colunas, né, era interessante pelo menos citar o que estava acontecendo, né? E aí ele começa a fazer uma série de comparações. Se as 24 colunas fossem feitas não contra o espiritismo, mas em favor do espiritismo, né? Será que teria a mesma a abertura, né, do jornal? Será que o jornal também publicaria essas 24 colunas se fosse a favor do espiritismo? Ou só publicou porque era contrário ao espiritismo e, portanto, de interesses do aspecto religioso, das condições religiosas e políticas da época lá em Paris, né? Ele cita que conhece jornalistas que estariam em condições de colocar esses artigos também a favor do espiritismo, mas que não teriam o espaço adequado para tanto aquela época em Paris, no berço do surgidouro do espiritismo. Como nós sabemos que, de um modo geral, ainda nos tempos atuais, não se encontra esse espaço também tão fácil para se fazer, né? Algo nesse sentido, apesar dos tempos serem melhores nesse aspecto de que em relação ao século XIX, lá na França e no mundo. Ele dá sequência, falando um pouco a respeito disso, eu não vou entrar muito nesses detalhes da letra das frases, porque ele repete uma série de coisas, né? Ele fala uma série de coisas sem citar o nome do jornalista, mas vai colocando uma série de argumentos que demonstram a pouca boa vontade dessas pessoas e a pouca seriedade, muitas vezes, no trato das questões, né? E aí ele conclui que não vê por que perder tempo com esses indiferentes, né? E prefere correr atrás muito mais daqueles que o procuram nas redações da Revista Espírita, através de cartas e outras coisas mais, né? Mas, mesmo assim, ele faz uma pequena descrição no artigo, do segundo artigo do seu Deschanel, né? E para até fazer uma espécie de comprovação do pensamento dele, né? Onde o seu Deschanel vai dizer que a doutrina espírita refuta-se por si mesmo, né? Basta expô-la, depois de tudo, ela não está errada por se chamar simplesmente espírita, porque nem é espiritual nem espiritualista. Ao contrário, braseia-se no mais grosseiro materialismo. E só não é divertida porque é ridícula. Quer dizer, num parágrafo ele distorce, né? Praticamente a essência da doutrina espírita no sentido de ridicularizar diante da opinião pública, né? Da época.
Porque dizer, segundo Kardec, que o espiritismo é baseado no materialismo grosseiro, quando ele o combate, né, sem trégua, apesar de que os espíritas tenham abandonado, de certa maneira, ao longo do tempo, de uma forma mais visível, esse combate ao materialismo, né? As pessoas têm tendenciado mais ao religioso, a uma série de colocações que não fazem parte de um bom combate, como diria Paulo, né, em relação ao materialismo, que é uma das é um dos princípios de atuação muito expressivos da fundação da doutrina espírita, do espiritismo no mundo, é o combate ao materialismo, né? Sem tanto que eles falam de matar o materialismo, né? A morte do materialismo seria um dos objetivos principais da vinda do espiritismo ao planeta Terra. Fred, Então, oi? 3 minutos. Você que já tinha acabado, foi já. Aí, então, ele fala muito rapidamente sobre isso, né? Cita alguns trechos do artigo, onde o jornalista teria tentado, de uma maneira até um pouco educada, em certa parte, né? Ele cita alguns princípios da doutrina espírita para tentar justificar o seu pensamento, etc. e tal, e fala da questão do perispírito e começa a dizer que não tem como colocar algo chamado de semimatéria, que isso não havia prova nenhuma disso aí de semimatéria, ou é matéria ou não é matéria, na opinião dele, né? Onde ele cita até, inclusive, que a própria eletricidade não passa de matéria e não semimatéria, né? Então ele começa a questionar o conceito de perispírito, dizendo que é matéria ou não é matéria, né? E afirma que o perispírito seria pura matéria, porque não existe semimatéria, né? Uma série de coisas que ele vai colocando, Kardec tenta explicar a respeito um pouco disso aí, dizendo, mostrando porque é o perispírito, etc e tal. E aí ele se aproxima já do final, porque ele cita vários argumentos, né? Ele rebate vários pontos sem reproduzir os artigos, a coluna, mas sai batendo, né, nos artigos, nas colunas desse jornalista, trazendo uma série de opiniões e demonstrando claramente a irritação dele, né, a contrariedade dele, mesmo com uma resposta ou com um trabalho mais polido, né, de certa maneira, um pouco educado, mas ele mostra a contrariedade dele nesse ataque, né, dessas 24 colunas nesse jornal, mas acredita que o jornalista acaba prestando um serviço à causa, porque chama a atenção da população a respeito do espiritismo e acabou aumentando mais a curiosidade e o interesse daqueles que ainda não tinham comprado algum livro, alguma coisa. Ele cita, inclusive, isso, né, o lançamento do Livro dos Espíritos, que chegou até a 4ª edição, em 1861, ou seja, não chegou a 3 edições em um ano de graça, né, provando que houve uma procura muito grande pela obra, né, e esses artigos nesses jornais acabavam criando esse novo público, essa nova curiosidade popular. Fala do Livro dos Médiuns, que tinha acabado de ser lançado e que já estava se preparando uma nova edição, justamente pela audiência, pela busca, pela procura, né? A renovação das assinaturas da Revista Espírita, né? Que tinha anualmente aumentado, né? Estava aumentando cada vez mais e que esses artigos acabavam ajudando. Lá na frente eu dou uma continuidade. Beleza, obrigado, Fred. Valeu mesmo. Bom, deixa eu botar meu cronômetro aqui. Se alguém quiser marcar aí também, tá, gente? Meu artigo, como ele é menor, são 10 minutos. Assim como o Fred, se não der tempo de falar tudo, eu complemento no próximo tempo. Deixa eu abrir aqui o arquivo. Bom, eu vou falar do artigo que fala o assassinato do senhor Ponzotti, né, que está na Revista Espírita, de março de 61. E Kardec vai iniciar esse artigo, gente, falando que o grande mistério que cerca o assassinato desse homem faz muita gente ter a curiosidade de descobrir, e com a chegada do conhecimento espírita, então, né, eles acreditam que evocar o espírito seria o caminho para saber a verdade, né, o que realmente tinha acontecido com ele. Kardec vai dizer que ele relata que recebia inúmeras cartas
pedindo isso, né? Que eles evocassem esse espírito para poder, enfim, saber o que aconteceu. E ele resolveu tratar esse assunto nesse artigo, pois ele viu que o artigo falava de um princípio de certa gravidade. Gravem isso, tá? No meu entendimento, o que seria esse princípio? Os espíritos desencarnados devem interferir diretamente nas coisas do nosso mundo? É o meu entendimento, Anderson. No final, a gente vai ver o que é a definição que Kardec dá para esse princípio, certo? E aí, assim, a título de curiosidade, né? Esse senhor Poisot, eu fui procurar na internet quem seria esse homem, né? E aí encontrei vários aqui, mas aí consegui descobrir a quem ele se referia. Ele se trata de João de São Tomás, né? Que foi um famoso filósofo, teólogo e dominicano português que morreu em 1644. Poxa, me parecia que era uma coisa tão atual de Kardec, né? Mas é porque era um homem muito famoso lá, até porque, enfim, ele trabalhou com o rei, né? E Luís IV e tal. E saiu uma biografia, muitos anos depois da morte dele, né, feita por um tal de Ramírez, em que esse Ramírez sugeriu uma teoria de que ele havia sido assassinado por envenenamento, o que nunca passou de uma teoria, mas essa teoria ficou muito famosa. Aí veja que interessante, daí é que saiu, né, essa história, né, enfim, do assassinato dele ter sido ou não assassinado, né? Então Kardec vai dizer que jamais pensaram em evocá-lo, apesar de receber insistentemente cartas de correspondentes. Mas um correspondente mandou muitas cartas para eles, dizendo que tinha recebido comunicações dele, né? E queria saber se tratava realmente do senhor Poisot, né? Então a equipe, como de costume, evocam São Luís, né? E perguntam a ele, né? Se eles poderiam chamar esse espírito, né? E se realmente teria sido o senhor Poisot que se comunicou com esse correspondente. E São Luís vai responder o seguinte: ele vai dizer, o senhor Poisot não pode responder ao vosso apelo. Ele ainda não se comunicou com ninguém. Deus o proíbe no momento. A partir desse momento, né, a partir daí, a equipe de Kardec elabora 4 perguntas interessantes. E as respostas são bem profundas. E ele relata essas perguntas aqui no artigo, né? De forma que Kardec, no final, chega a fazer um comentário extenso e bem importante sobre o assunto, né? E como o tempo é curto, eu não tenho como falar sobre todas as perguntas, mas eu vou tentar ser cirúrgico em algumas colocações, né? Parafraseando aqui nosso amigo Itamar, né? Tentarei ser o mais cirúrgico possível. E aí ele vai dizer o seguinte, assim, na primeira pergunta, né? Eu vou relatar essas 2 perguntas e respostas porque elas se complementam, né? Na primeira, ele vai perguntar assim: pode-se saber o motivo do porquê o senhor Poisot não podia se comunicar, né? E São Luís responde: sim, porque revelações desse gênero influenciariam a consciência dos juízes que devem agir com toda a liberdade. Vejam que interessante essa primeira observação. Na segunda pergunta, ele vai dizer: contudo, essas revelações, esclarecendo os juízes, talvez pudesse evitar erros lamentáveis e até irreparáveis. Não é por esse motivo que eles devem ser esclarecidos. E ele vai responder, São Luís vai responder: não é por esse motivo que eles devem ser esclarecidos. Deus lhes quer deixar a inteira responsabilidade das suas sentenças, como se deixa a cada um a responsabilidade dos seus atos. Também não lhes quer poupar o trabalho das pesquisas nem o mérito de havê-los feito. E aí fica aqui uma reflexão, né? Quantas comunicações hoje em dia, porque se a gente conversasse com os espíritos, eles nos diriam que era vacina, como é que resolvia. Será que esse é o trabalho dos espíritos, gente? Será mesmo? A gente precisa refletir sobre isso. E aí ele vai continuar dizendo assim, né? O julgamento dos homens, né? São conclusões minhas, né? Que o julgamento dos homens pertence aos homens e não é trabalho dos espíritos resolver esse problema. Kardec vai deixar bem claro mais à frente o que ele falou ali no início sobre essas questões dos princípios, que está avaliando aqui no texto o princípio, né? A regra que rege as relações. Isso não quer dizer que, dependendo da vontade de Deus, por alguma utilidade, ele não possa fazer uma exceção. O problema, ao meu ver, é que nós invertemos hoje em dia o princípio. No nosso dia a dia, infelizmente, nós passamos a acreditar que a regra é que os espíritos nos dizem tudo. E que quando eles não nos falam, é que a gente teve preguiça de ir procurar, ou então é porque é um castigo e a gente não tem que saber. Bom, vocês vão concordar comigo que isso é muito usual, né? A gente vê isso o tempo todo no movimento espírita, infelizmente, mas é um fato, né?
E aí ele vai, continuando a minha análise aqui, depois disso, eles vão fazer 2 questionamentos interessantes. O primeiro é, sem a ajuda dos espíritos, na falta de informação, um culpado poderia ser inocentado. E a segunda é o inverso, né? Ele vai dizer, no caso inverso, um inocente poderia ser condenado, né? Só que São Luís vai esclarecer que nós podemos escapar da justiça dos homens, mas nunca da justiça de Deus. E no meu entender, isso só acontece por quê? Porque nós falamos ainda da vida eterna, gente. Mas nós temos muita dificuldade de viver, de acreditar mesmo em viver essa vida eterna. A gente fica o tempo todo julgando a justiça ou injustiça de Deus, analisar essa vida só, como se fosse única. Quando a gente passa a entender que nossa vida é eterna, a gente começa a entender que não há injustiça. A injustiça pode ser aqui, terrena. Mas na eternidade não vai haver injustiça nenhuma. Né? E a gente precisa virar essa chave realmente. Né? Continuando, ele vai nos esclarecer que, julgando por último, Deus é sempre justo. Ele reabilita o que foi injustiçado aqui na Terra. Né? Ó, vê, ele vai levantar 3 teorias. Primeiro, se o homem foi injustiçado aqui na Terra, Deus vai reabilitar, porque a justiça é eterna, não é a terrena. Certo? A segunda possibilidade que ele vai dizer é: aquilo que nos parece injustiça, talvez não seja. Pode ser uma expiação. E terceiro, aquilo que nos parece injustiça também pode não ser, pode ser provação. Então pode ser provação, pode ser expiação, pode ser. Veja que Kardec todas as vezes fala pode ser. Ele não bota como uma regra. Pode ser provação, pode ser expiação, ou se foi uma injustiça de fato dos acontecimentos, não vai haver reparação. Esse espírito, ninguém vai ser condenado injustamente, eternamente não, certo? E aí São Luís faz um belo comentário, né? Que nós, espíritos, não deveríamos esquecer nunca mais esse comentário que São Luís fala no meio. Ele vai dizer assim: lembrai-vos de que os espíritos têm por missão vos instruir na vida do bem, e não de aplanar o caminho terreno, deixado a cargo da vossa inteligência. Afastando-vos do fim providencial do espiritismo, exponde-vos a ser desenganados pela turba de espíritos mentirosos que se agitam incessantemente em torno de vós. E me desculpe, é o que eu mais vejo no movimento espírita. É a minha opinião, tá? Infelizmente, mas é verdade. Um monte de mistificação sendo dita aí como se fosse verdade e todo mundo aplaudindo e achando lindo, chorando e tudo. E aí, beleza. Aqui no meu tá contando 1 minuto e 46. Poxa, você me cortou 46 segundos. Aí ele vai dizer assim: depois disso, não se relata muito bem como, mas um espírito escreve, né, que diz que vai trazer o seu poisote, tá aí, e chega um espírito se comunicando, porém, pela linguagem, eles percebem que era uma mistificação. E aí São Luís vai dizer: eu vos disse que aquele espírito não poderia responder essa noite. Deus o proíbe de manifestar-se. Se insistirdes, sereis enganados. E aí Kardec vai trazer um belo comentário, onde ele, lá no final, vai citar um caso que aconteceu no México, onde realmente o espírito do homem assassinado veio e apontou o seu assassino e acabou confessando o crime. Nesse ponto, Kardec esclarece que, não sendo perfeito o homem, devemos concluir que Deus sabe melhor do que ele, ou sabe melhor do que ele, o que lhe deve ser revelado ou oculto. Se uma revelação deve ser feita por meios extra-humanos, Deus lhe dá um cunho de autenticidade capaz de levantar todas as dúvidas. E aí ele observa o quadro geral, nos chamando a atenção para que nem os homens podem contar com a revelação dos espíritos nesse sentido, e nem os criminosos podem ficar tranquilos achando que os espíritos não vão dizer nada, porque dependendo da necessidade, Deus pode permitir que aquilo aconteça. Ou seja, veja que ele vai definir o princípio, que ele vai dizer assim, ó: para concluir a minha análise, né, vou trazer essas palavras de Kardec. Ele vai dizer o seguinte: é evidente que se os espíritos... Só concluindo aqui, viu, gente? Vai acabar agora o meu tempo. É evidente que se os espíritos pudessem poupar pesquisas aos homens, estes não mais se dariam ao trabalho de descobrir a verdade, pois ela lhes chegaria por si mesma. Assim, o mais preguiçoso poderia sabê-la, tanto quanto o mais laborioso. E o que não seria justo. Isso é um princípio geral. Quem escreveu isso foi Kardec, está lá na revista Espírita. Então não vamos nos esquecer disso. Acabou o meu tempo agora. No meu tempo complementar, eu vou fazer o link, certo? Com outras obras da codificação e um comentário sobre, na minha visão, a infantilidade de Kardec, que ele cometeu nesse artigo também. Mas daqui a pouco eu passo. Vou passar a bola para Itamar. Itamar, meu amigo, 15 minutos para você falar sobre as palestras familiares de Além Túmulo. Beleza, meu amigo?
Saúde e paz. Eu vou dizer igual, João, é muito pouco tempo. Eu gostaria primeiro, já iniciando com a correção, inclusive eu acho que a gente deve se reportar a Cosme Massi, porque está errado aí, ó. Vamos apresentar palestras familiares de Além Túmulo e uma evocação acontecida em 1861. E aí colocaram na edição do Kardecpédia, que é a tradução da Federação, que ela foi falecida em 7 de fevereiro de 1881. Na verdade, na revista física da ID, é 1861. Então, o erro está aqui na edição digitalizada. Eu não sei se na FEB, na tradução original, eles colocaram 1881. É até bom a gente sugerir isso aí. Na minha da Edicel também está errado. A da Edicel também está errado. A da Edicel também está errado. Está errado também? Pois é, na da ID é 1861. O certo é 61 mesmo. Veja bem, Kardec vem trazer esse artigo, Palestras Familiares de Além Túmulo. Eu fiz uma pesquisa anterior para ver quando Kardec iniciou a tratar de palestras familiares. Voltando no tempo, nós vamos ver, em janeiro de 1858, Kardec tratar o primeiro artigo como evocações particulares. A partir de fevereiro, ele coloca o título Palestras Familiares de Além Túmulo. E ele vai até abril de 1865. A partir de 1867, ele não mais utiliza palestras familiares, passa a utilizar dissertações espíritas, e a partir de 1867, também já não usa mais nem dissertações espíritas e passa a utilizar instruções dos espíritos. Isso é interessante, só um flash para a gente perceber a evolução do pensamento de Kardec, entendeu? Até a nível de nomenclatura, até a nível de formatação da revista. Isso eu achei muito interessante. Mas vamos nos reportar a introdução da Revista Espírita, quando Kardec fala a respeito, né, do estudo, que o objetivo das evocações era ter estudo. E aí vamos pegar a Revista Espírita de março, quando ele falou utilidade de certas evocações particulares. O que ele disse foi o seguinte: os espíritos vulgares mostram-nos a aplicação prática das grandes e sublimes verdades cuja teoria nos ensinam os espíritos superiores. Seria o primeiro objetivo dessas evocações ou dessas palestras familiares de Além Túmulo. O segundo, comprovar a identidade dos espíritos. E aí ele vai trazer uma frase que eu vou citar literalmente. Ele diz: é o romance da vida espírita sem ficção. Maravilha. O objetivo dele, vou voltar para a introdução, ele diz: é um exame raciocinado dos fatos e suas consequências dos estudos. Por isso é que ele fez várias edições, essas palestras familiares de Além Túmulo, como essa aí que nós vamos apresentar, inclusive atendendo até pedido de familiares, como é o caso aqui. Nós vamos ver 2 artigos desse que familiares pediram a ele para fazer a evocação. Olha, evoque minha mãe, evoque minha filha, para saber como é que elas estão lá. Então, e outra coisa interessante, nessas palestras, a gente já viu também anteriormente que Kardec evocava, colocou aí nas palestras familiares, pessoas da vida comum, pessoas que tinham cometido assassinato, né? Evocou pessoas que faziam, que estavam incluídos naqueles batedores, nos espíritos batedores, a gente percebeu isso. Pessoas famosas, personagens da história, mas pessoas comuns, mas também ele evocou espíritos que tinham sido espíritas. Para quê? Para confrontar o conhecimento, a teoria, como ele mesmo diz. Olha, eu quero ver se a teoria, se o espiritismo trouxe algum benefício para aqueles que, quando desencarnaram. Vamos perceber, gente, a astúcia, a habilidade, a inteligência de Kardec. A instrução. As evocações que nós até hoje ainda fazemos, eu me incluo nisso, tem sempre um misto de curiosidade, né? A gente tem sempre Kardec não. Kardec não tinha curiosidade. Vamos lembrar que ele é espírito astrônomo. Ele disse, espírito vulgar, simples, mas o objetivo é instrutivo. Aqui, nessa mulher também, que for espírita, o objetivo foi instrutivo.
Então, quando ele começou a evocar esse espírito, então, uma das coisas que ele fez, que é uma pergunta recorrente, está aí na pergunta número 5. Isso ele fez para milhares de espíritos. E aí ele perguntou: és feliz? És feliz? Aí uma coisa interessante que ele diz, ó, é costume perguntar aos vivos como passam. E é verdade, a gente pergunta: como é que você está? E aí ele diz: aos espíritos é costume nosso a gente perguntar: és feliz? Ou seja, a gente já viu isso também. Eu acho muito interessante reforçar, porque ele queria, a preocupação de Kardec era o estado do espírito no mundo espiritual. Então, era recorrente essa pergunta, e nós vamos ver em todas essas evocações, Kardec fazia as mesmas perguntas, inclusive para a menina, né? O último artigo aí, que é essa menina, que ele vai também perguntar a ela: como é que você está aí? Você está feliz? Então, ele queria saber o estado dos espíritos. Na pergunta 6 e 7, ele vai querer saber particularidades do mundo espírita. Olha que pergunta interessante na 6. Em virtudes, ou em vida, tinhas feito uma ideia do mundo espírita pelo estudo da doutrina, ou seja, a teoria, como a gente está fazendo aqui. A gente tem essas discussões, se tem ou não tem nosso lar, se tem ou não tem colônias. Isso é a teoria. Se chegar no mundo espiritual, quem for primeiro, a gente vai evocar e vai perguntar: e aí? Quem quiser ir na frente pode ir, eu vou para o 118, viu? O João disse que vai me acompanhar também. Aí ele pergunta: encontrou o que tinha imaginado? Olha, ela disse aí, mais ou menos. Veja que ela não foi objetiva. Assim como vemos objetos na incerteza do lusco-fusco, mas como diferentes quando a luz brilhante o revela. Ela não disse nada com nada. Ela não trouxe uma informação objetiva do que encontrou lá. Não sei se foi a filtragem mediúnica ou a condição dela. Afinal de contas, meus amigos, só tinha o quê? 8 dias de desencarnado, que é outro mito do movimento espírita, que tem que esperar anos a fio para poder evocar espírito. Vamos ver lá na frente, desculpe eu fazer esse comentário, adiantar, mas no livro Céu e Inferno vamos encontrar espírito suicida ser evocado imediatamente. Então, derruba mais um mito que a gente vê aí. Aí, na pergunta 10 e 11, vem aquilo que fala com a gente, né? Quem vai receber a gente, quem vai recepcionar? E aí ele pergunta, né? A pergunta 10 e 11, vistes imediatamente outros espíritos vos cercar? E aí eles disseram: vieram receber. Eu desviei o pensamento. Olha, agora vem uma informação interessante. Eu desviei o pensamento do meu eu terreno e o meu eu espiritual transportado abismou-se no delicioso prazer das coisas novas e conhecidas que eu reencontrava. Aí que a gente começa a perceber o que aquilo que Kardec fala de percepção, sensação e sofrimento dos espíritos, que está no livro dos Espíritos. A relação é muito mais mental, a gente falou isso, o Robertinho trouxe uma aula de psicanálise sobre isso, né? De como a mente faz com que a gente esteja arraigado, ligado às coisas, tanto aqui quanto lá. Então, um ensinamento muito, muito interessante. Perguntou sobre membros familiares, e aí ela fala que algumas pessoas, sim. E na pergunta 12, ela manda um recado para a filha, porque a filha estava ansiosa justamente para isso. Depois da evocação, Kardec recebe a carta da filha, né? Kardec mandou, lógico, a gente fica subentendido que ele mandou essa carta de volta para a filha, com as respostas, com as perguntas e respostas, e a filha fala da felicidade da mãe em decorrência das provas, ou seja, fala que a mãe sofreu muito, foi uma pessoa consciente, e que a felicidade se decorreu da condição espiritual que a mãe já era característica dela, e que a mãe foi uma marca. Agora, vem uma coisa interessante aí, quando ela diz uma coisa, que a mãe costumava olhar para o espaço e dizia que nada aqui embaixo podia lhe bastar, que tinha nostalgia dos outros mundos. Kardec inseriu no Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem chamada melancolia, que fala muito bem disso. Espírito fica aqui meio melancólico porque sente falta do mundo espiritual ou de outros mundos. E aí essa filha faz essa citação.
E, por fim, nesse artigo, Kardec vai falar sobre o quê? Sobre o consolo do espiritismo, que isso o materialismo não consegue trazer. Então, uma coisa muito interessante que ele vai se referir constantemente disso. O segundo artigo, né? Ou melhor, a continuidade, a segunda evocação da senhora Pauline, a evocação também a pedido da família. Veja que isso era recorrente, né? As pessoas mandavam uma carta para ele: evoque minha família, minha parente, minha filha e tal. E aí a pergunta número 2, veja o que eu falei. Vossos pais pediram para eu perguntar se sois mais feliz do que na existência terrestre, ou seja, és feliz? Kardec rebate sempre nisso. A 3, a mãe chama. Então, o consolo que o espiritismo traz, mas a mãe ficava sempre atraindo ela mentalmente. E aí vem uma questão interessante. Kardec pergunta: por que é que você não se aproxima da sua mãe e simplesmente você manda uma mensagem para ela? E ela diz: olha, ela não é médium, e isso vai dificultar todo o processo. Veja que isso aí está na pergunta número 4, quando ele diz: poderia manifestar-se a ela de modo mais particular? Poderia ela servir-vos de médium? Quer dizer, a mãe podia servir assim, receberia mais consolo por seu intermédio. Que ela tome um lápis, como fazeis, eu tentarei dizer-lhes alguma coisa. Isto nos é muito difícil quando não encontramos as disposições para tanto necessárias. Olha o conhecimento, a informação que está nessa pergunta e resposta. Vamos nos reportar ao livro dos médiuns justamente sobre definição de médium, que embora ele diga todo mundo é mais ou menos médio, mas ele vai falar da predisposição orgânica e das predisposições que facilita esse contato. Senão os espíritos se comunicavam com qualquer pessoa. Então, veja aí, Kardec quis saber, quis confirmar aquilo que os espíritos anteriormente já tinham dado. E aí, subjacente... 3 minutos. Subjacente já veio justamente esta informação. Outra pergunta recorrente, na número 11, é se lembrava da encarnação. Veja, Kardec sempre fazia isso. Você se lembra de outras encarnações? Né? Isso é interessante. No outro texto, o Henry Murray, né, que fora escritor e poeta, ele romancista, né? Ele foi escritor, poeta, foi um dos romancistas. Kardec vai fazer também uma evocação, e esse cabra foi famoso por ter escrito a novela da Vida Boêmia. E aí Kardec vai querer informações dele, e posteriormente às informações veio também uma comunicação espontânea de Gerard Nerval, que fora também outro escritor, poeta francês, e contemporâneo de Victor Hugo, de Alexandre Dumas, mais informações de uma forma muito subjetiva, mas que trazem também ensinamentos. E, por fim, a evocação da menina de 7 anos, uma menina de 7 anos que foi morta e passou 6 meses. O que Kardec queria saber dessa menina? O estado dela. Nós vamos nos reportar que na Revista Espírita de 1858, Kardec já fizera isso também. Em fevereiro de 1858, nas palestras familiares, a senhorita Clara, de 13 anos, Kardec fez uma evocação semelhante para perceber o quê? A condição do espírito, mesmo tendo desencarnado como criança ou como adolescente, para ver se tinha o mesmo nível de consciência. Então, essas evocações sempre tinham caráter instrutivo. Beleza, meu amigo Itamar. Ficou 1 minuto e 15. Vou acrescentar no seu próximo tempo. Beleza? Vou até anotar logo aqui. E aí eu vou começar com o Beto. Mas, Beto, eu queria dizer um negócio a você rapidinho. Mas eu queria muito que você não se emocionasse nem chorasse. Você tem 8 minutos para fazer seu comentário. Oh, graças a Deus. Muita gente não pôde participar hoje, então fica à vontade, meu amigo. Rapaz, eu tenho tanta coisa aqui para falar, você nem sabe. E depois vai ter mais tempo, é só esse 8? Não, depois vai ter mais 5. Ave Maria, eu estou no céu. Eita, começa a marcar de agora. Né? Começa a marcar de agora. Rapaz, é o seguinte, a gente aqui fica discutindo do nosso lar, se existe, se não existe, eu não sei. Agora, que eu me encontrei com o Itamar em algum lugar essa noite, encontrei.
se foi em Colônia, se foi no centro, se a gente sentou, porque o que ele falou, velho, foi exatamente os pontos que eu vim aqui colocar. Interessantíssimo isso aí. Tive a mesma percepção. Na pergunta 5, eu destaquei, eu vou falar, ele já falou, mas é costume perguntar aos vivos como passa, mas os espíritos como são felizes. Rapaz, eu estou pesquisando. Tanta conversa de além-túmulo com Kardec, e até nas obras. E é verdade. Ele não pergunta como você está, onde você está, como você é feliz ou não. É assim um negócio interessante. E por quê? A gente vai perguntando, por que isso? Para deixar a gente quebra-cabeça para descobrir. Só pode ser. Então, a mulher aqui também, a senhora aqui, se esquivou. Se esquivou direitinho. Certo? Olha o que ela diz. Ainda não sou feliz no sentido espiritualista do termo, mas sou feliz pela renovação do meu ser, deslumbrando a êxtase, pela visão das coisas nos são reveladas, mas que compreendemos imperfeitamente, por melhor que sejamos médio ou não. Não falou nada. E Kardec também não aprofundou. Kardec poderia te perguntar aqui, quais são essas visões, minha irmã? Kardec ficou na dele também, viu? Ficou na dele. Na 6 diz assim: em vida, haveis feito a ideia do mundo espírita pelo estudo da doutrina. Podeis dizer-nos, encontraste algumas coisas que tinhas imaginado? Mais ou menos. Como vemos, objeto da incerteza do semi-escuridão. Mas são diferentes quando a luz brilhante os revela. Kardec poderia perguntar, que luz é essa, minha irmã? Você vê que Kardec também não quis, não. Ele se preocupou mais no estado feliz, né? Agora, a 7, vem a resposta. Porque a 7, ele não faz a pergunta, ele faz uma afirmação. Ele diz assim, o quadro que nos foi feito da vida espírita, nada tem exagerado, nada de ilusório. Ele não fez pergunta. Ele tinha uma visão, ele só não revelava. Porque ele diz, então o quadro que a gente tinha imaginado não é ilusório, não é exagerado. Aí o Espírito diz assim, ó, ele é amesquinhado pelo vosso espírito, que não pode compreender as coisas divinas senão suavizadas e veladas. Olha a resposta. Eu tenho a impressão que não chegou o momento, naquela época, de falar a condição do mundo espiritual, e sim do espírito. A condição do espírito. Porque ela diz ainda que são veladas. Ele tinha uma noção, gente. Porque ele afirma, tudo que nós falamos é ilusão, exagero ou existe? Ele não fez a pergunta, ele fez a afirmativa. E ela vem dizendo, não é assim não. Tem muita coisa aí amesquinhado aí. Aí diz assim, agimos convosco como fazeis com as crianças, as quais apenas mostrais a parte, coisa predisposta para o seu entendimento. Então, naquela época, até pelo menos 1861, como ela diz assim, que trata como criança, não era predisposto ainda ele conhecer realmente a condição do mundo material, do espiritual, fisicamente falando. É a minha opinião. Depois disso, aqui botou algumas coisas e tal, teve que... Essa aqui eu não quero. Aqui vem Itamar de novo. Viste imediatamente outros espíritos que vos cercam? Logo vieram me receber. Eu desviei meu pensamento do meu eu terreno e transportado, meu eu espiritual, abismou-se no delicioso prazer das coisas novas e conhecida que eu reencontrava. Também não disse nada. Reencontrava o quê? E Kardec não pergunta. Como é esse encontro, minha irmã? Reencontrou como? Então, você vê que Kardec também foi passivo também. Kardec não quis entrar nessa onda aí, não. Deixou para a gente. E, por último, pergunta se ela viu ele preparar as perguntas. Antes, ela disse sim.
eu estava lá, já sabia de antemão o que iria perguntar. Tem quantos minutos aí, meu filho? 2:10. Tá bom. Eu vou continuar nesse conversas familiares da Além Túmulo, né? Essa foi aqui da senhora aí, que eu achei instrutiva demais, não é? Aí vem depois da senhorita Pauline. Eu destaquei essa que Itamar também fala, poderia manifestar-vos a ela de modo mais particular ou servir de instrumento? O espírito, ela pode ir lá fazer o que quiser. Agora, tem muitas predisposições, não é assim não. Então, eu concordo com o nosso amigo aí, porque tem no livro dos médiuns, nem todos os médiuns vão dar todas as comunicações. Tem disposições, predisposições, não só orgânica, mas o tipo de mediunidade que vai ser aquela pessoa vai ter mais afinidade, vamos dizer assim. E ainda tem afinidade do espírito. Que afinidade, nós sabemos que Kardec, naquela época, afinidade, eu ligo como uma série de coisas complexas, não é só afinidade. É de energia, é reencarnação, se aquela pessoa viveu aquele tipo de experiência que o espírito está fazendo, está vivendo na época. Eu achei isso interessante. Agora, não entendi aqui, viu? Quem vai me explicar é Itamar. Itamar tem que me explicar. Diz assim, ó, pergunta 5, da senhora Pauline. Poderei dizer-no por que Deus vos retirou tão jovem do seio da família, da qual eres a alegria e a consolação? Resposta, Eleide, eu não entendi, foi nada. O que é isso aí? Você que fez, você vai me dizer. É só você. Se estudou, procura aí para saber o que é. Viu? E a pergunta 6 para encerrar, depois eu falo das outras, viu? Poderia dizer-no o que sentiste no instante da morte? Uma perturbação, não acreditava estar morta. Fiquei com tanta pena de deixar minha boa mãe. Eu não me reconhecia, mas quando compreendi, não foi a mesma coisa. Então, de novo, Kardec pergunta a esse espírito, como era de costume, não de ela estar como ela está, mas de que forma espiritualmente ela está, se é feliz ou não. Eu tenho dos outros artigos aí, tá certo? Beleza, no complemento. Já que eu tenho 5 minutos, vai dar tempo. Beleza. Rodrigo, meu amigo, bom dia. 8 minutos para você, fica à vontade. Bom dia. Eu fiz um apanhado aqui. Eu vou começar por um homenzinho e sobre o jornal, né? Que era o jornal de debates daquela época, onde eu pesquisei e eu acho muito interessante porque Kardec cita realmente que não era necessário ele refutar ali, mas ele depois argumenta porque o homenzinho era uma pessoa de muitas posses e escreveu num dos jornais mais importantes e mais caros daquela época, se a gente pesquisar. Então, para que você publicasse ali, tinha uma condição financeira, você tinha que ter uma condição financeira muito boa. E ele disse que não é que ele não quis refutar, ele vai falando que as condições financeiras para que ele fizesse a resposta era uma condição financeira alta, que ele poderia usar o dinheiro em outras coisas, mas que automaticamente ele vem ali nesse artigo da Revista Espírita e já vai fazendo a sua resposta. E ele diz que como pode um homem falar de uma coisa sem conhecer? Porque se aquele homem realmente falava aquilo, por que ele nunca veio e não foi a convite? Porque Kardec falou que não precisava de convidar, ele poderia ter vindo para fazer a sua argumentação, poderia ter vindo para conhecer. Como é que a gente vai falar alguma coisa sem a gente estudar e conhecer sobre ela? Mas ele diz que serviu para muitos de nós, né? Eu não gosto muito de falar para o plural, mas serviu muito para algumas pessoas como instrução, porque realmente desconhecia daquilo. Eu não tenho muito a falar dessa questão do artigo, que eu acho muito claro. Sobre o assassinato do Sr. Post, eu também acho muito interessante quando o Espírito de São Luís bate ali e responde para Kardec que a condição da doutrina espírita é sempre destruir. Não adianta ele dar uma mensagem
para os materialistas que eles não vão aceitar. Então, o juiz não vai aceitar aquela opinião, né? Então, não ia adiantar, é perca de tempo. E não é a intenção do espiritismo esse, perder tempo. A gente já tem pouco tempo, então é melhor a gente se instruir. Então, não é essa a intenção. E aí ele vai depois citar os exemplos lá do incêndio que teve, né, daquele crime, onde o espírito ali faz como instrução. Mas só para respeito de conhecimento, mas as pessoas ali aceitam. Porque muitas vezes nós vamos perceber, e eu vou perceber na minha área de conhecimento, onde trabalho e tudo, a gente conversa com algumas pessoas letradas e elas não aceitam as coisas. O ponto de vista dela é que ele acabou. E quanto mais as pessoas são letradas e têm conhecimento, têm um ponto de vista dela, não vai mudar. Então não adianta você falar para ela, não, a reencarnação existe, a outra vida existe. Ela vai falar, não acredito. E ponto. Não tem argumentação. E Kardec vem muito claro a falar isso aqui no Assassinato. Não adiantava a gente fazer isso, né? A gente vê pequenos casos que aconteceu no Brasil, onde foi aquela defesa que Chico Xavier manda a carta para o juiz e ele acata. Mas nenhum depois usa, porque a gente sabe que no direito é jurisprudência, nenhum usa mais isso. Então você vê que eles não aceitam. Então a gente respeita e segue. Sobre as palestras familiares, né, uma coisa bem interessante que eu até escrevi aqui no chat, algumas obras espíritas que eu li, que fazem alguns estudos da Revista Espírita e de algumas outras áreas, principalmente de Ari Lex e Kair Bachutel, quando eu ainda residi em São Paulo, diz que Kardec sempre perguntava para os espíritos, és feliz aí? Pela aquela afirmação de Jesus, que a felicidade não é desse mundo. A felicidade é do lado de lá. Então, eles sempre faziam essa pergunta. Então, foi a argumentação que eles fizeram naquele livro Ponderações Doutrinárias. Ari Lex é Ponderações Doutrinárias. Agora, Kair Bachutel, eu não me lembro de cabeça. Ali ele vem mais uma vez São Luís falando, que Kardec sempre consultava São Luís para fazer as evocações, e sempre ele falava a questão de instrução. E depois, Itamar, me tira a dúvida do que a menina disse, porque você foi no finalzinho, falou que a menina falou da questão, né, que ele invocou aquela criança, mas a criança relatou. Foi interessante, só para respeito de instrução, porque a gente percebe que Kardec faz essas evocações, mas vai chegando em alguns sentidos, ele para de invocar certa classe de pessoas e espíritos para ser mais instrutivo em algumas coisas, né, que o plano espiritual fala para nós. A minha colocação é só essa, eu não tenho muito o que falar hoje sobre isso, não. Beleza, Rodrigo. Ficou 2 minutos e 50 ainda. Eu vou botar aqui uma observação do lado do seu tempo, porque quando for o próximo, caso você lembre de alguma coisa e queira acrescentar, você tem mais 2 minutos e meio no próximo tempo, beleza? Caso você precise. Bom, vamos voltar aqui para Fred, meu amigo, iniciando com você novamente. Como eu aumentei o tempo de todo mundo, aumento para o complemento também. 7 minutos, Fred, para fazer os complementos do seu artigo. João falou ontem que ele está adoentado, que é só acompanhar a gente. Ah, tá certo. Ele está aqui a acompanhar, que é ficar observando a gente. Certo? Tranquilo. Fred, 7 minutos. Ok. Não vou precisar disso tudo, não. Para a complementação do texto, do artigo, do homenzinho, né? Não vou precisar de tudo isso, não. Lembrando que ele, na própria observação lá do artigo, é relatado que o homenzinho que vive era uma brincadeira, né? Que em francês, né? Que era uma brincadeira difundida em toda a Ásia e Europa, né? Desde o século VIII, que era basicamente os participantes em círculo, passavam de mão em mão um pedaço de madeira aceso numa das pontas, né? Cada participante assoprava a brasa e passava assim adiante, dizendo isso em francês, né? O homenzinho vive, né? Eu não vou falar francês aqui para vocês não ficarem humilhados, tá bom? Aquele cujas mãos a brasa se apagar, paga uma prenda. Uma brincadeira muito parecida com algumas outras que a gente fazia como criança, né? De certa forma, aqui também na América, né? No Brasil, mas no texto é bem evidente, como antes eu disse, que Kardec se reporta a esse homenzinho que vive como espiritismo, né? Que eles tentaram matar, né, o espiritismo através de vários artigos em periódicos jornalísticos na França da época, e Kardec se reporta essa brincadeira
colocando o espiritismo na condição de que ele viveria por muito tempo, independente dessas tentativas de muitos tentarem matar o espiritismo, inclusive fazendo o que mais irritou Kardec, né, nesses artigos, né, que é comparar ou colocar a doutrina espírita como materialista, né? Logo o espiritismo, né? Então isso, no meu entendimento, foi o que mais irritou Kardec, porque o objetivo principal da doutrina espírita é matar mesmo o materialismo, é acabar com o materialismo. Isso é muito claro em várias passagens, em vários momentos que Kardec escreve. Ele tem a doutrina tem esse objetivo principal, né? Um dos objetivos principais, né? Em relação ao conhecimento humano, né? Matar mesmo o materialismo, acabar mesmo, sem nenhum tipo de condolência ou de piedade, né? Acabar com o materialismo mesmo. E isso incomodou muito a Kardec, que percebe na forma como ele escreve, né? Ele vai responder esses artigos já na edição de abril de 1861, então, no próxima semana, certo? Possivelmente, nós estaremos, talvez, nos confrontando com a resposta de Kardec, onde ele faz uma resposta curta, né? Esse texto aqui, onde ele faz considerações, é muito mais longo, mas a resposta que ele dá ao jornalista é uma carta bastante curta e direta, né? A gente talvez não veja na próxima semana, mas pode ser que não seja um tema escolhido, mas seria interessante que todos nós pudéssemos ler na edição de abril, porque complementa esse artigo aqui do mês de março, né? Então é basicamente isso aí, né? Eu li muito pouco a respeito dos outros textos, né? Eu concordo com grande parte das coisas que Itamar falou, né? As evocações, elas foram todas voltadas com o objetivo de estudo, de se trazer informações que complementassem o pensamento espírita a respeito da vida espiritual. Concordo com o Beto também, e ainda acrescento mais, coloquei no texto, eu acho, é minha opinião, e isso com o tempo nós haveremos de comprovar ou não, de que muita coisa que os espíritos disseram a Kardec naquela época, através de comunicações, de cartas, etc., muita coisa não foi publicada, né? Não é à toa que está se descobrindo muitas cartas, muitos documentos ainda, que ainda virão a público, né? Mas é imaginável que isso possa ocorrer. Quando nós participamos de uma reunião mediúnica, quando ela é muito produtiva, muito eficiente, muitos espíritos comentam muita coisa que, se alguém for transcrever ou se alguém for fazer uma análise, vai naturalmente não colocar muita coisa ali por uma série de coisas, né? É aquela história de que quando você lê algo, você procura pensar os pontos mais interessantes, mais importantes daquele texto, daquele artigo, daquele livro, daquela obra, etc. Mas você não descreve todo o livro, né? Ou tudo aquilo que o autor quis dizer. Isso eu vi muito em jornalismo, né? Eu coloquei no chat aí que eu vi muito isso. A gente fazia muito isso, né? Fazia um artigo várias vezes, mas só publicava depois de corrigido não sei quantas vezes. E mesmo assim ainda dava vontade de apagar o que foi publicado e fazer outro, porque dava para escrever melhor outras coisas. Isso aí eu vivi isso por mais de 20 anos, e eu vi isso, como era feito isso aí. Então eu não tenho dúvida nenhuma que muita coisa que foi dita pelos espíritos, seja lá o que tenha sido dito ou escrito, muita coisa não foi publicada, né? Foi revista, foi alterada, foi adaptada. A gente lembra que quando da edição do Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos mandaram ele rever alguns conceitos, alguns pensamentos, mandaram ele fazer uma revisão. Isso está lá, né, a respeito do processo de construção do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi feita algumas revisões pelos espíritos, né? Seja para modificar algumas palavras, para tornar mais compreensível ou não, foram feitas algumas revisões. Então, há muita possibilidade, pelos relatos das palestras, né, das conversas evocadas dos espíritos, que muita coisa não foi realmente dita, né? E aquilo que aquela senhora coloca, né, que eles nos veem como crianças, isso aí a gente vê em vários outros textos de espíritos desencarnados também, eles continuam nos vendo como crianças, né? Isso se referindo, claro, aos espíritos mais elevados do que nós,
né? Porque uma grande parte está no mesmo nível da gente e se confronta da gente da mesma forma, né? E nos perturbam da mesma maneira. Mas espíritos que estão mais elevados do que nós, eles nos consideram, eles nos veem como criança mesmo. Eu não lembro mais qual foi o artigo ou o livro, mas 30 segundos. eu me lembro daquele espírito, só para concluir, que se dizia de Júpiter, que nos comparou a macacos. Eu não sei se vocês lembram disso, né? Dizia que nós éramos, sim, primatas, né? Que nós Acho que é Victor Sargou, né, Itamar? Acho que é Victor isso. Sargou, um negócio assim. Nos comparou com primatas, que eles nos viam de lá como primatas. Imagina, né? Século XXI, nós ainda estamos em cima das árvores para eles, né? Então, é isso aí. Vamos adiante e com o tempo nós vamos cada vez mais aprimorando isso aí. Beleza, Fred. Deixa eu botar aqui meus 7 minutos também, ver se dá para falar tudo que eu quero falar, que eu quero comentar os outros artigos também. Bom, só concluindo o artigo que eu apresentei sobre a questão do assassinato do senhor Poisson, tem algumas referências que podem ser feitas, eu vou citar pequenas referências aqui, né? Lá no livro dos médios, né? Ou Guia dos Médios e dos Evocadores, é importante lembrar o subtítulo, né? Na segunda parte, que vai falar das manifestações espíritas, no capítulo 25, das evocações, na parte dos espíritos que se podem evocar, no item 275, eu tirei um trecho do item, que vai dizer assim, entre as causas que podem impedir as manifestações de um espírito, uma lição pessoais e outras estranhas. Aí mais na frente ele vai definir o que essas estranhas ainda no item 275, vai dizer, as causas estranhas residem principalmente na natureza do médium, da pessoa que evoca, no meio em que se faz a evocação, enfim, no objetivo que se tem em vista. Bom, isso já estava no livro dos médiuns, certo? No item 277, 2 itens na frente, ele vai dizer o seguinte, a faculdade de evocar todo e qualquer espírito não implica para este a obrigação de estar à sua disposição, que é mais ou menos o que Fred falava agora e que alguns falaram aqui. Vai continuar dizendo que ele pode vir em certa ocasião e não vir noutra, como um médium ou um evocador que lhe agrade e não com outro. Dizer o que quer, sem poder ser constrangido a dizer o que não queria, ir-se quando lhe aprouver, enfim, que por causas dependentes ou não da sua vontade, depois de se haver mostrado assíduo durante algum tempo, pode simplesmente não vir mais. Por todos esses motivos é que quando se deseja chamar um espírito que ainda não se apresentou, é necessário se perguntar ao seu guia, protetor, se a evocação é possível. Caso não o seja, ele geralmente dá as razões e então é inútil insistir. Fica aqui o exemplo do que Kardec sempre faz. Né? Sempre que era um espírito novo, eles perguntavam a São Luís, né? Um exemplo, certo? Temos referência a esse texto também, né? Agora já como outras referências, né? Na obra O que é o Espiritismo, vai ter uma referência, né, sobre esse texto, lá no item 60. Só que é o seguinte, gente, eu prefiro não citar, né, porque a edição que nós temos acesso do que é o Espiritismo, como eu já disse, ela é de 1865. Nós, no Brasil, não temos acesso à edição original da obra O que é o Espiritismo. A gente precisa parar de citar o que é o Espiritismo como se fosse 1859. Nós não temos acesso a essa edição. Todas as traduções do português são traduzidas da edição de 1865, que foi lançada junto com o Céu e o Inferno, certo? Então eu prefiro não fazer esse comentário pelo fato de a gente estar num artigo de 1861 ainda. E também vai ter uma citação lá no Caráter da Revelação Espírita, que foi um opúsculo lançado por Kardec, né? Uma parte dele foi divulgada, né, na Revista Espírita de fevereiro de 1868, e depois o opúsculo inteiro foi incorporado à obra Gênesis, e é o primeiro capítulo da obra Gênesis, né, o Caráter da Revelação Espírita, qual eu não vou citar ainda pelo mesmo motivo. A Gênesis é lá em 1868, nós estamos em 1861 ainda. Eu queria deixar uma grande observação aqui. Me desculpem, mas é a minha percepção. Kardec foi muito infantil nesse artigo, quando ele se aproveitou do último parágrafo para ficar alfinetando o dito do primeiro artigo aqui e de outros que ele tinha combatido antes, né? Ele perde a argumentação para ficar alfinetando, tipo assim, fica aquela coisa bem coisa de menino buchudo, né? Exemplo, por exemplo, quando ele vai dizer, nas vizinhanças das Minas no México, uma fazenda tinha sido incendiada. Numa reunião onde se cuidava de manifestações espíritas, aí ele abre parênteses e bota adversas naquele país, onde provavelmente ainda não chegaram os artigos do senhor de Chanel,
Por isso, lá se achavam tão atrasados. Precisava escrever isso, poxa, já está em outro artigo, outra coisa, né? Para mim, isso não mostra inferioridade, só mostra humanidade. Kardec era um ser humano como nós, apesar de um espírito mais evoluído do que nós, ao meu entendimento, né? Ele era ser humano. E lá no final ele vai fazer outra crítica, quando ele vai falar de novo do senhor Figuier, né? Novamente, quando ele vai falar, né? Como é que ele fez essas coisas, né? Você vai questionar Deus pelo que fez, né? Ou você se acha mais inteligente? Então ele fez assim: pede contas a quem? Então pede contas a Deus de suas ações. Perguntar é o senhor Figuier, que se julga mais do que ele. Ou seja, poxa, o senhor Figuier já ter ficado lá para trás, né? Ele traz de volta. Isso, para mim, não é um ponto ruim, gente. Só mostra que Kardec era um ser humano como nós. E todas as vezes que ele escrevia que reuniões espíritas sérias, nós já estudamos muitas vezes isso aqui, todo mundo que fizer uma reunião espírita séria pode fazer o trabalho que ele faz ou melhor do que o que ele fazia, desde que faça o trabalho com seriedade, que muitas vezes a gente não tem feito, certo? Me falta 1 minuto e 55 e eu vou fazer pequenos comentários. Fred comentou da revisão do Evangelho. Só uma correção, viu, Fred? A grande correção feita foi a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado em 64. O Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado em agosto de 65, junto com o Céu e Inferno e junto com a versão atual que temos do que é o Espiritismo. Essa também passou por revisões, mas essa grande revisão, que aumentou muito o número de capítulos e retirou outras partes, que incorporou o opúsculo à prece, que são os 2 últimos capítulos do Evangelho, foi feita da imitação de 64 para o Evangelho segundo o Espiritismo de 65, e isto está registrado nas revistas espíritas, tá, pessoal? Segunda coisa, Itamar falou uma coisa muito importante sobre o artigo da melancolia, mas, gente, quem está assistindo a gente, não vamos cometer os erros que a gente comete geralmente. O exemplo que Itamar citou maravilhosamente aqui da melancolia, não transformem em regras. Não vão, a partir de hoje, olhar todo mundo que você vê na rua e ver que a pessoa é melancólica e dizer assim: olha, tá vendo? Esse espírito é um espírito muito mais evoluído e está triste. Pelo amor de Deus, gente, vamos parar de fazer isso. Olha o que Kardec sempre dizia: pode ser, e eu achei a colocação de Itamar muito boa, quando o Itamar falou, né? E trouxe até esse artigo, esse texto do Evangelho também para cá. Certo? Gente, é muita coisa bacana para dizer aqui. Eu vou pegar minha última observação aqui, que não vai dar tempo de falar tudo. A afirmação que Rodrigo fez é interessante, quando ele vai dizer, né? De onde eles tiraram isso, né? Ou que Jesus nos dizia, né? Que a felicidade não é desses mundos. Aí ele citou aqui 2 exemplos, né? Aí eu pergunto, Rodrigo, não a você, né? Mas uma pergunta para nossa reflexão. De onde esses caras tiraram isso? Olha só, que é interessante mas veja, o Espiritismo nos propõe o estudo do entendimento porquê das coisas. Jesus nos disse: a felicidade não é desse mundo. Mas por que a felicidade não é desse mundo? É isso que o Espiritismo nos propõe. Aí a gente, no movimento brasileiro, faz o inverso. A gente, em vez de entender, a gente pega o caminho do entendimento e volta lá para o início, que é quando a gente só tinha uma frase. E aí eu vou lembrar do artigo que Itamar sempre fala aqui, que é lá, tanto lá tá na Revista Espírita, como está no Livro dos Espíritos, que é quando o estudo sobre as sensações e percepções dos espíritos. Lá ele vai aprofundar o porquê de que no mundo espiritual só existem 2 condições: ou a felicidade ou a infelicidade. E o resto é intermediário, ou muito feliz, ou pouco feliz, ou infeliz mais ou menos, sempre nessa condição. E ele vai explicar o porquê dessas percepções, sensações e a diferença da vida carnal e por que não é a mesma percepção que nós olhamos para o outro aqui no mundo e perguntamos como está. Isso é muito aprofundado lá no Céu e Inferno, na primeira parte, que eu não vou entrar aqui, mas é só essa questão, tá bom, Rodrigo? A crítica não é a você, é a gente não entrar nessa preguiça de não querer aprofundar no entendimento do porquê das frases que Jesus usou, e não só usar a frase. Passando a bola para frente, agora Itamar. Itamar, meu amigo, 7 minutos, fazer suas colocações. 7 não, Beleza. você tem 8,5, porque teve 1 minuto e meio que sobrou da sua parte anterior. Beleza, vamos nos lembrar, é um exercício que a gente vai ter que estar sempre fazendo do que a gente já estudou. Muita coisa boa ficou para trás e a releitura vai nos proporcionar isso. 1 minutinho, por favor. Ô, Lena, para um pouquinho aí que está atrapalhando aqui. Desculpe, é porque eu estava tendo um barulho aqui. Você desligou foi a câmera e fez desculpe, é verdade. Eu me desmaterializei. Voltando, nós temos que fazer sempre o exercício das releituras. Eu digo isso porque, como eu estou em 4 grupos e cada releitura, a aprendizagem é fantástica. E aí, quando o Beto reforçou aquilo que Kardec falou do quadro da vida espírita, lembra daquele artigo que a gente apresentou em abril de 1859, quando Kardec falou, o título é esse, Quadro da Vida Espírita.
E aí, num dos parágrafos, ele vai dizer o seguinte: as conversas familiares de além-túmulo que publicamos, a descrição que elas encerram da situação dos espíritos que nos falam, revelam-nos suas penas, as suas alegrias, as suas ocupações. São um quadro animado da vida espírita. E na própria variedade dos assuntos podemos encontrar as analogias que nos interessam. E mais embaixo, ele vai dizer, sabe o quê? Mais embaixo ele vai dizer: o estado do espírito, como o espírito, varia extraordinariamente da razão de sua elevação e de seu grau de pureza. Veja bem, a preocupação de Kardec era conhecer o estado dos espíritos, a sua condição. Por isso, aí agora eu vou penetrar justamente no artigo da menina, né? Na pergunta de Rodrigo, no artigo da senhora Pauline, não é da senhora Pauline, não. Da senhora Pauline eu vou pegar aqui, que tem outro assunto interessante, o artigo do Espírito e as Rosas. E aí, na pergunta número 2, quando Kardec questiona como é que se sois felizes, olha o que ela diz: estou no meio de bons espíritos que me amam, instruem, sou feliz, muito feliz. Veja que ela reforça, quer dizer, o estado, a sua condição naquele momento. Mas aí ela traz uma informação interessante, quando ela diz: minha passagem entre vós era o resto de uma prova física. Vamos nos reportar, gente, a pergunta 197 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai falar sorte das crianças depois da morte. E aí, na pergunta 199, Kardec pergunta: por que frequentemente a vida se interrompe na infância? Resposta: a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que o animava o complemento de uma existência precedente interrompida, antes do momento que deveria terminar. Sua morte, muitas vezes, constitui provação ou expiação para os pais. Então, está explicado aí justamente essa informação que esse espírito veio trazer, né? Porque o questionamento de Kardec foi justamente da condição do espírito. E aí a gente já vai fazer um link justamente com o artigo da senhora Pauline, quando Beto perguntou, número 5, podereis dizer-nos por que Deus o retirou tão jovem no meio da família? É a mesma coisa, ó, desencarnou nova. Aí a resposta, reler, quer dizer, ela dá uma cutucada em Kardec e pede para reler a informação. Vamos reler a número 3? Vamos reler essa número 3, quando ela vai dizer, no meio da resposta, ela vai dizer: quem não for dócil às provas que lhe envia o seu Criador, falha o objetivo de suas provas. Então, ela disse que ali foi uma prova, que a desencarnação precoce dela foi uma prova para os pais. Vamos ver na pergunta 934 do Livro dos Espíritos, perdas dos entes queridos. A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto quanto mais legítima, quanto é irreparável, independente da nossa vontade? Resposta: essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. É uma prova, uma expiação, e constitui lei para todos. Ou seja, veja que a interligação dos artigos e a interligação das perguntas de Kardec e das respostas. Muito interessante essas duas informações contidas nessas duas evocações de espíritos que desencarnaram, crianças ou jovens, 13 anos, jovens, né? E que vem falar justamente sobre a condição do espírito. Mas, meus amigos, se vocês me permitem, eu vou deixar aí... Quanto tempo falta aí, Anderson? 1 minuto e meio. Não, 3 minutos. 1 minuto e meio. Vou deixar só... 3, porque tem que acrescentar 1 minuto e meio. Pronto, eu vou deixar só uma pimenta aí nessa resposta da menina de 7 anos... Na resposta número 2, olha o que ela fala aí sobre os negros. Olha o que ela fala aí. Ela vem dizer o quê?
Fora disto, viajo prevenindo desgraças, afastando tentações. Veja aquilo que está no livro dos Espíritos, missão e ocupação dos Espíritos. Estou muitas vezes por aqui, há tantos pobres negros, sempre os lamenteis, mas agora os amo. Sim, eu os amo, pobre almas. Entre eles há muitos bons, melhores que seus amos, e mesmo os que são preguiçosos devem ser lamentados. Olha aí, uma cutucada em Kardec em relação àqueles artigos anteriores, né, que Kardec já vinha falando sobre a supremacia da raça, né, a condição característica que era vigente na época de que o europeu era superior às outras. Veja que ela deu uma cutucada em Kardec aí, quando ela diz: há muitos deles melhores que seus amos, quer dizer, mostrando que tinha espíritos ali encarnados, negros, na condição de negro, que eram superiores aos brancos. Eu acho que Kardec deve ter ficado com a orelha vermelha ali, viu, meus amigos? Beleza. Mas eu queria chamar a atenção, vamos reler esse artigo, O Quadro da Vida Espírita, abril de 1859, eu reli 2 vezes hoje, fantástico e maravilhoso, viu? O reforço do estado do espírito. Beleza, passa para Beto agora. Beto, 5 minutos, meu amigo. Beto, aí, só me permita uma colocação. De quando é o texto de Kardec que fala sobre o racismo? É anterior a esse artigo aí? Anterior. Os que a gente estudou tem 2 anteriores. Né? Tem 2 anteriores, mas vai ter mais para frente também. Em 1864 vai ter o Perfectibilidade da Raça Negra, mas a gente já estudou 2 aí, aquele Frenologia. Isso, Frenologia Espírita. O mais polêmico vem depois, né? Acho que é 1859. Né? Foi no ano de 1859. A Perfectibilidade. Mas que fala da raça. Que fala da raça negra. Eu digo o texto mais polêmico de Kardec é o Perfectibilidade das Espécies, não é isso? Isso, que vai vir na frente, acho que é 64. Que vai vir em 64, eu acho. Então, nesse aspecto aí, Tamar, eu acho que ela não puxou a orelha de Kardec, não. Eu acho que ela puxou a orelha dela mesmo, falando dela mesmo enquanto estava encarnada. Não, mas ela não deixa. Ela passou dele porque Kardec foi racista. Quer dizer, na realidade, Kardec foi etnocentrista. Né? Isso, não foi racista. Obrigado. Mas ele não tinha deixado claro isso até essa mensagem, não. Eu acho que só depois é que se criou a polêmica. Eu acho que ela quis dizer de uma maneira mais geral aí, né? Mas se tem. Ela não foi recado direto, não. Fred, ela diz: olha. Agora é minha vez, hein? Os melhores que seu amos. É uma cutucada assim, eu vejo. Estou gastando seu tempo, Beto. Vou dar seu tempo, Beto. Tô brincando, vou dar seu tempo. Eu deixei o pessoal a discussão interessante, porque hoje, como a gente teve um tempo a mais, pessoal, sem atrapalhar o tempo de Beto e de Rodrigo, aí eu deixei que o pessoal conversasse. Rodrigo e Beto, rapidinho, tem alguma opinião sobre essa questão do que eles estavam falando agora? E depois eu passo o tempo de vocês sobre o assunto. Vocês querem fazer algum comentário sobre esse texto? Já falaram tudo aí. Eu fico com a menina da Rosa aí, que deu um chulape em Kardec. Pronto, então, Beto, 5 minutos a partir de agora, Beto. Beleza. Eu estou dizendo que a gente sentou no mundo espiritual hoje, não sei onde foi. Eu anotei aqui tudo que você falou aqui, ó. Só que eu vou acrescentar só algumas coisas. Eu fui lá na ocupação e missão dos espíritos, né? Kardec só não falou dos desocupados, né? Era bom ele falar aqueles desocupados, o que é que faz também. E também, essa parte que você falou, da menina, eu anotei aqui, que fala que está no meio dos espíritos que instruir. Né? O Kardec também deveria aprofundar. Instruir de que forma? Como é isso? É o que a gente tem falado. Agora, vamos falar dos outros aqui, bem rapidinho. O primeiro, deixa eu ver aqui, do homenzinho. Para mim, o texto já era um deboche. O texto de Kardec já foi um deboche. Ele estava mordido com o cara. A verdade é que ele estava mordido, bolado com o rapaz. E como o Anderson falou aí, para mim, ele é um ser humano, então ele ficou mordido mesmo. Porque aguentar um artigo, tudo bem. Agora, 24 colunas, não é todo mundo não, meu irmão. Batendo naquela tecla ali, Kardec, filho doido. A gente fica assim.
A gente, às vezes, fica assim com o próprio companheiro nosso, dentro da casa espírita. É verdade, se a gente não tiver tolerância. E outra coisa importante, eu notei um bocado de coisa aqui, mas a principal foi que Kardec disse que não ia dar resposta. Deu sim. Pelo amor de Deus, dizer que isso aí não foi resposta. Agora, foi uma resposta de criancinha, não é? Criancinha que tiraram o doce e ficou com raiva. Ele até começou com um argumento até bom, mas no meio, por fim, parece que a raiva tomou conta dele, trouxe coisa do passado. Não é assim que a gente briga com a pessoa? Principalmente com a mulher. Quando a gente briga com a mulher que traz um bocado de coisa do passado, não passa na cara, faz a mesma coisa. Então, no artigo de abril, ele vem realmente com uma resposta curta. Mas ouça um detalhe que ninguém falou aí. Depois que ele respondeu o rapaz, vieram 3 espíritos aconselhar Kardec para ter calma. Vá lá ver no final. 3 espíritos, não ligue para isso, meu filho. O espiritismo não precisa disso, porque Kardec ficou bolado mesmo. Precisou aquele espírito de entrar em campo e dizer assim, calma aí, Kardec, não é assim não. Se não entra, lá em abril ia ser pior, ia ser uma briga pior. A minha visão, tá certo? Eu não sei se vocês pensam da mesma forma. E concordo com Anderson. Do meio para o fim ficou briga de criancinha. Sobre o assassinato aí do que falou aí o Anderson, Kardec cometeu um erro também. Você foi lá no livro dos Médiuns, também fui. Quando diz assim que os espíritos guias, não adianta insistir, Kardec insistiu. Se ele disse que não pode naquele momento, Kardec insistiu. E fez pergunta, ao meu entender, pergunta de amadores. Pergunta de amadores. Ah, não ia inocentar? Por que não ia? Primeiro, foi em 1844, parece que já prescreveu também, não ia dar em nada. Mais de 30 anos, já prescreveu, não ia dar em nada se o espírito viesse dizer o que é que aconteceu. E, se não é, não insista, porque o mistificador vai, e eles insistiram, Kardec insistiu. Na memória recebeu uma mensagem, recebeu outra chapuletada, rapaz. Mas Kardec é humano igual a gente, não é? E para encerrar, algumas colocações que eu coloquei aqui. A evocação em pouco tempo daquela senhora. Mas lembre-se que sempre consultava os mentores. Sempre consultava. A gente quer evocar sem consultar ninguém, achando que a gente pode tudo. A outra, não foram publicadas muitas coisas, eu também acredito. Mas também acredito que muitas coisas não foram ditas a Kardec. Muitas coisas também não foram ditas. Tinha que passar o tempo para que a gente agora pesquise. 20 segundos. Muito bem. As instruções dos espíritos, Itamar falou muito bem. No CR22, a gente faz isso. A gente digita todas as mensagens dos espíritos que ali se encontram e depois analisamos uma por uma, não só de mentores, todas. É uma forma de estudo. Só para terminar. Acabou. Não, é rapidinho, tenha calma. É 30 segundos. 30 segundos. Então, está faltando isso na casa espírita mesmo. A gente faz a sessão mediúnica, sai, ninguém fala nada. E fica por isso mesmo. Para mim, tudo beleza. Ótimo. Rodrigo, meu amigo, são 5 minutos mais 2,5 que lhe sobrou da outra, 7 minutos e meio. Viu? Se você Não vou falar precisar. isso tudo, não. A minha coisa é Fique à pouquinho. vontade. Concordo com o Beto na questão da Casa Espírita, né, desde 2017 aqui em Salvador, que faz parte da coordenação de uma sociedade espírita. E até então, eles não queriam nem ouvir, Beto, a mensagem do mentor no final. Encerrava por ali. E aí nós mudamos. A gente veio com uma ideia nova que a gente tem que gravar e analisar tudo como a gente aprendeu. E aí vamos estudar a mensagem no final. Concordo também da questão da instrução que ele fala. E a questão do que Anderson falou, eu acabei falando do nome do livro errado. É Pureza Doutrinária, não é Ponderações Doutrinárias. Porque Ponderações Doutrinárias é do conterrâneo de Baixa Grande, né? E Olinda Amorim. Pureza Doutrinária, que é de Arilex, que é do interior de São Paulo. Não, mas eu não tenho muito o que colocar, não. Para mim foi muito bom e está ótimo aqui.
Agora, só uma última coisa. Na orientação de TCC e de alguns alunos meus, eu falo muito para eles isso, e eu tenho usado muito isso, porque eu estou estudando agora, por causa do doutorado, a psicologia transpessoal. E a psicologia transpessoal, ela diz que o conhecimento, para que ele seja expansivo, tem que ser repetitivo em algumas coisas. Então, a gente percebe que alguns autores usam isso. Eles pegam de alguma frase ou pegam algum texto e vão repetindo. Porque a semiótica já aprendeu que a gente só... Já aprendeu, não, já nos ensinou que a gente só aprende com a repetição. É por isso hoje que a maioria das músicas repete um refrão várias vezes para gravar na sua mente. Você pode ver que as músicas que ganham aqui em Salvador do Carnaval é aquela música que repete o refrão várias vezes, que grava na mente da pessoa. A gente aprendeu isso nos estudos da semiótica. Então, ele cita isso no livro, por isso da questão lá quando ele diz dessa questão de Kardec e de Jesus, entendeu? Só para vocês terem uma noção. Mas é só isso que eu queria colocar. Show, pessoal. O João tá acompanhando a gente. Eu queria abrir aqui, pessoal, uns 3 minutos, caso o João queira falar alguma coisa. Eu vou pedir aqui para ele liberar o áudio dele, caso ele queira dizer alguma coisa. E se não quiser, não precisa abrir o áudio, tá, João? Se você quiser, você abre o áudio aí. Enquanto isso, Fred comentou que o nazismo fez muito isso, Rodrigo, verdade, né? Não só outras ideologias, isso, a gente faz muito isso, a gente vê todos os extremos utilizando disso. Deixa aqui, acho que o João vai falar alguma coisa. Bom dia, Aí, João. Quer falar bom alguma coisa, meu dia. amigo? Rapidinho. Fique à vontade. O assunto do negócio do anãozinho, aquela encrenca, Kardec, que realmente ficou com raiva, porque para aguentar tanta pauleira é sangue de barato, né? Mas ele fez, né, a questão também da evocação da criança, foi uma lição, né, que precisava ser dada, né? A questão das raças, que ainda tinha... Isso é um resquício do sangue europeu, não é, Anderson? Sabe como é, né? Atavismo da Europa de ser superior naquele tempo, Paris a cidade de luz, né? Mas hoje em dia está tudo clareado. A questão que você apresentou foi excelente, sobre a evocação de espírito para clarear a justiça. A gente sabe que Chico Xavier absolveu várias pessoas na Terra, mas foi uma guerra judicial, porque inicialmente uma instância acatou e depois a família do que foi absolvido recorreu, então foi uma batalha judicial. Então é possível em alguns, sim, mas é perigoso. E lembrando também, não sei se vocês sabem, que a minha banda de médios específicos junto da polícia científica, diagnóstico, de perícia científica. Até porque a gente sabe que o espírito daqui uma comunicação nem testemunhal, que é chamada a prostituta das ruas. Agora, junto com outros fatores, com outras provas periciais, o juiz tem o arbítrio do julgador de aceitar ou rejeitar aquelas provas. Então, isso vai acontecer ainda por muito tempo, mas é preciso muita cautela. E observemos que já naquele tempo, né? Já naquele tempo, o caso veio à tona, e é bom porque Kardec se preocupou em registrar, né? A questão também da menina, a evocação, ser feliz, eu acho aquilo, embora Itamar é uma pergunta recorrente, e acho muito extemporânea, porque o conceito de felicidade é tão amplo que a gente podia estabelecer uma escala de 1 a 100. Então, aí não tem como estar toda hora ser feliz, ninguém vai dizer, né? Que agora eu estou feliz, daqui a pouco estou zangado, xingo o Fred e tudo, e acabou minha felicidade. Então, não é isso? É muito, mas tudo bem, é a força de expressão da época. Beleza? Tá Estou correto, João, melhorando é de isso mesmo, saúde. viu? Estou melhorando de saúde, talvez para a semana, depois do resultado dos testes, quinta-feira,
eu já esteja na ponta Vai da dar linha. tudo certo, amigo. Foi muito bom Vai ouvir você. dar. Muito bom ouvir Pra seu você, sorriso. João, já virou jacaré, aí não vai ter problema nenhum, não. Fique tranquilo. Não, jacaré é só se tomar Coronavac. Ei, mas vamos Ai, deixar as ai. questões Ó, políticas gente, para lá. ó, Foi, foi foi bom, João, abrir aí. Coronavac que eu tomei, viu? Ele tomou a Coronavac, Anderson. Ele já virou jacaré, tá Tomei. protegido. Eu Foi tomei a bom, João, danada. abrir a É. imagem para a gente ver que ele está encarnado, que aí ele não é o espírito, não. É. Então, foi bom, João. Só era para saber. A internet Beleza. dele não tava deixando muito, não, que a internet tava só travando, tá querendo levar ele. Vá não, fica aí, viu? É. Gente, olha, só pra gente encerrar o estudo aqui, eu queria deixar uma coisa aqui, uma questão, para se vocês quiserem a gente levar lá pro WhatsApp. Vocês sabem que eu sou um crítico, né, eu já falei aqui várias vezes de algumas coisas do movimento espírita brasileiro, e sou um crítico ferrenho da obra Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo. Vocês sabem que é uma crítica que eu faço muito à obra, principalmente ao Anjo de Ismael, o suposto Anjo de Ismael, que eu não acredito, enfim, para mim é um mistificador, mas é opinião minha, não é do espiritismo, tá, gente? Quem está acompanhando. É a opinião de Anderson, como eu falo sempre aqui. Mas tem um artigo nessa revista espírita, lá no final, chamado A França. E eu queria que depois vocês lessem de novo esse artigo e lessem com cuidado o último parágrafo do artigo. E vou ser bem sincero, gente, qualquer coincidência aí, né, é mera semelhança, porque, sinceramente, o que o Espírito faz no artigo A França, lá no último parágrafo, é a mesma coisa do Brasil pro Coração, né, Coração, enfim, eu nunca lembro o nome do livro direito, que ele puxou para brasileira, o Espírito lá na França fala da França, porque João, quando ele falou aqui dessa questão, né, do francês, do homem branco da época e tal, o que ele fala da França ali é a mesma coisa que o Espírito de Ismael vem falar do Brasil aqui, só mudou o nome do país, a mesma paixão de pátria e tudo, né? Mas fica essa reflexão, se vocês quiserem dar uma lida depois, levar para o WhatsApp, para a gente Tem bater muito um pano papo. para manga, viu, Anderson? Tem, com certeza. Tem muito queria pano lembrar- para manga nisso aí, viu? Eu queria lembrar vocês, quando o Beto citou o ano de 1859, desse artigo sobre a questão da raça negra, o artigo é O Negro Pai César, que inclusive a gente apresentou, e que a gente vai ver a postura racista de São Luís, viu? Postura racista de São Luís, exato. Pois é, pois é. São reflexões. Racistas não, etnocentrista, Tamar. Lembre que a realidade deles era outra, diferente da nossa, né? Que a gente faz propositalmente, num intuito de racismo, né? No caso deles, não deixa... É verdade, etnocentrista. Não, se você traz... Não, Fred, se você traz para a visão da gente hoje... Ele era da nobreza francesa, foi rei, racista mesmo. Mas o racista não acredita na melhoria, nem na evolução. Ele acha que ele é e pronto. É claro que Kardec acreditava na evolução, né? Ele só achava que, por enquanto, eles ainda eram inferiores. Por isso que há uma diferença entre etnocentrista e racista. O termo racista, na época, não se aplicava, né? Porque não se conhecia isso aí. Mas se a gente for atualizar o texto, a gente vai dizer que ele é racista. Mas São Luís se redime na última pergunta, quando ele diz que os brancos reencarnam em corpos negros. Ele devia ter se redimido e tirado o são. Vai ver que ele foi para lá, também para a África, viu? Quando ele não tirou o são, ele não se redimiu, não. Enfim, o importante é o seguinte, tudo isso que está sendo citado aqui, gente, é importante para a gente não esquecer uma coisa. Nós, nem na época de Kardec, quem estava se comunicando com a gente eram espíritos perfeitos. E mesmo superiores, vamos voltar lá para a escala dos bons espíritos. Mesmo eles ainda têm muitos defeitos. Se você parar para olhar quem era São Luís, São Luís na última encarnação foi um rei muito bom, mas foi um rei que conduziu muitas guerras e matou muita gente também. E aí o cara simplesmente desencarnou e 200, 300 anos depois ele virou um espírito puro? Não, ele nunca se apresentou como um espírito perfeito. Então, essas reflexões nós temos que fazer, porque é trabalho nosso. E é bom quando o Fred fala isso, quando o João, quando o Beto, quando o Itamar, quando o Rodrigo, quando todo mundo chama essas situações, é importante a gente ficar com essas interrogações, porque o pensamento é que nos ajuda a compreender melhor as coisas. Eu vou deixar só o Beto fazer uma colocação que ele quer fazer no final. Não, eu queria depois eu vou pedir para Rodrigo, peraí, rapidinho, depois eu vou pedir para Rodrigo fazer uma prece de encerramento. Eu só queria dar a opinião desse negócio de etnocentrismo, racismo. A gente comete isso quando a gente trata as pessoas negras, pobres em nosso centro espírita, que eu já vi negro torcer nariz. A gente tem que ter muito cuidado. Às vezes, a gente diz que não é, mas nossa atitude é diferente. Tratamos melhor
os branquinhos que chegam em nossa casa espírita, sim, mais arrumadinho. E muita gente tem aversão quando chega um pobre ou negro. A gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Beleza. Ô, Rodrigo, antes eu passar a bola para você, se você puder. Itamar, tem um colega seu, um conhecido nosso, do Centro Espírita que eu frequento, não tem vergonha de dizer, ele tem as suas qualidades e tem os seus defeitos também, que alguns anos atrás ele entrou numa reunião mediúnica, um tempo atrás, que ele disse que ia limpar a reunião mediúnica, que lá não era lugar de preto velho tá falando não, que lá não tinha espaço para preto velho não. E ele fez isso, ele proibiu os pretos velhos se comunicarem na reunião mediúnica. Enfim, não é história contada de boi de carochinha, não. Eu estava lá, eu estava não presente, mas sou do Centro Espírita e sei da história e é verdade, certo? Então, enfim, essas coisas acontecem, gente, dentro do nosso movimento. A gente precisa estudar e abrir a nossa mente, né? Porque preconceito carnal já é horrível, né? Preconceito espiritual é pior ainda. Rodrigo, meu amigo, se você puder fazer uma prece de encerramento, agradeço. Claro, vamos lá. Vamos agora nos recolher, agradecer a oportunidade de mais um estudo, de mais conhecimento. Querido Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de mais um dia, de mais uma manhã, nos reunirmos no propósito do bem, de nos instruir, para que possamos também instruir as outras pessoas que passam no nosso caminho. Que sua luz nos conduza, que sua luz nos guie sempre. Pedimos aí vibrações de recuperação para outras pessoas que a gente conhece, que estão passando pequenas dificuldades, mas que a gente já entende que já vão sair. Que o Senhor possa nos guiar sempre, Mestre Jesus, e nos amparar sempre. Que assim seja. Gente, ótimo domingo para todos vocês. Obrigado, Rodrigo, pela prece. Obrigado a todos pelos estudos, pelas colocações. Um beijo para todos vocês. E até domingo que vem, gente. E vamos pro Zap, vamos bater papo no Zap. Saúde e Tchau, gente. paz.